TV Zaratustra. Maravilhoso. Nietzsche, no século XXI, Organização Eduardo Nasser e Luiz Robier, homenagem ao grupo de estudos Nietzsche. Várias vezes nós ainda vamos nos encontrarmos com esse livro aqui. A continuação da leitura da filósofa italiana Maria Cristina Fornari e seu Além do Homem e Evolução. Tradução de Claudemir Araújo. Iniciar com uma nota de pé de página maravilhosa, a 16 da página 128. Não é de fato justificado, afirma Ulrich Haas, que Nietzsche mostre tanta hostilidade nos confrontos com o darwinismo, já que é de lá que procede a filosofia de humano demasiado humano. É um ponto de partida incontroverso, que ele acreditava firmemente na doutrina da evolução, a partir de organismos inferiores, segundo o professor de Giffen. O homem é algo que deve ser superado. Para Haas, essa afirmação controversa não pode ser meramente simbólica, mas as mudanças que o acaso criou e cria não são para Nietzsche suficientes, e também o tempo de um desenvolvimento natural para o cultivo de uma nova humanidade é muito lento. Por isso ele espera um cultivo consciente de um novo tipo, a ser conduzido de modo útil, na interpretação de Haas, segundo os princípios da seleção darwinista. Do mesmo modo, Joseph Diener, já em 1890, afirmava que os princípios da filosofia nietzschiana estavam de acordo com as mais recentes descobertas científicas e que o ensinamento de Darwin e Haeckel, por fim, conduziam ao além do homem. Uma outra nota também muito boa. Está falando aqui sobre um texto do Haas no Nietzsche Studien, que é uma revista criada por Miller Lauter. É a primeira revista sobre Nietzsche, número 13 de 1984. Propõe uma definição renovada do além do homem, Overman, a partir de sua leitura desconstrutivista, opondo-se às interpretações tradicionais, que abandonavam as noções de um presumido defeito de coerência, conforme também Ansel Pearsons. Tem um texto dele aqui. Além disso, prevalece a ideia de que o conceito do além do homem, como qualidades super-humanas, não podem ser determinadas empiricamente. Os pensadores cristãos não haviam definido Deus, tampouco Nietzsche definiu o além do homem, escrevia Eric Bentley em 47. The Cult of the Superman, a Study of the Idea of Heroism in Carlyle and Nietzsche, da Hitchell. Para um exame do conceito do além do homem na história, desde suas raízes cristãs até Nietzsche, conforme Benz. Segundo Benz, o além do homem de Nietzsche, que se nutre também de elementos românticos e idealistas, seria impensável sem a referência a Darwin e a sua teoria da evolução das espécies e da luta pela existência. Entendendo-se que a evolução do homem ao além do homem, no sentido nietzschiano, não incide no âmbito das leis naturais, mas pertence ao reino da liberdade e da criação consciente. É isso aí. Continuando, Maria Cristina Fornari, o ambiente darwinista. O vínculo de Nietzsche com o evolucionismo, em particular com o spenceriano, que ele lê em estreita relação com a doutrina utilitarista, em meu ponto de vista, deve ser reconsiderado, e não se exaure de todo na refutação e no distanciamento, bem considerados pelos intérpretes. Uma leitura atenta dos textos e dos cadernos e das obras completas dos cadernos, conduzida
um olhar privilegiado às fontes diretas. Refiro-me aos textos de Herbert Spencer e John Stuart Mill, presentes na biblioteca de Nietzsche, com numerosas glossas marginais. Mostra que o confronto de Nietzsche com esses autores em particular e com as doutrinas do evolucionismo e do utilitarismo em geral, de 1876 a 1886, é quase ininterrupta e provavelmente imprescindível para os êxitos de sua especulação filosófica. Ou seja, Nietzsche se confronta com os evolucionistas. Ele pensa que a passagem do animal para o humano ele tem uma outra dinâmica. Ele acredita no evolucionismo, mas ele não engole as mecânicas descritas por esses evolucionistas para esse processo acontecer. Nietzsche. Aquilo que se chama de moral, de fato, para eles, nada mais é do que o resultado de um processo de seleção e de fixação dos instintos que a espécie ruptura como adequados para atingir os seus fins. Mas ainda após a leitura de Spencer e de Spinas, Nietzsche se pergunta se não é esse mesmo patrimônio orgânico que constitui um tipo de consciência e, por assim dizer, o tema de fundo da moralidade da espécie. Não é em virtude do esquecimento das razões primitivas da utilidade, mas graças à fixação na memória histórica das suas experiências envolvidas em inolvidáveis, que a espécie sancionará e atingirá os seus juízos. Um aforisma de H.E. Ciência dedicado ao gênio da espécie. Nietzsche parece assim compartilhar o apriorismo histórico e substancial de uma consciência coletiva, consequência necessária da conformação eminente gregária do indivíduo. Diante da situação, Nietzsche percebe a exigência de propor um contramovimento teórico ao niilismo incipiente e para empregar de modo útil as energias medidas no campo da decadência. Depois de desmascarar o que está por trás dos valores da moral moderna e ter iluminado em torno de suas consequências a proposta construtivista de Nietzsche, a superação prática da moral dominante em vista de um projeto político próprio e verdadeiro, de reescrita das tábuas de valores, desenha-se em nítida alternativa à moral utilitarista e evolucionista ao além do homem. Aparece em contraposição ao tipo esboçado nesta última, em oposição à moral do altruísmo e do sacrifício do indivíduo em prol da espécie. A exigência de Nietzsche e a tarefa de seu novo iluminismo são de fato criar seres que estarão bem além e acima de toda a espécie humana, e a esta meta sacrificar a si mesmo e ao próximo. Maria Cristina Fornari, Além do Homem e Evolução. Aqui uma outra nota de pé de página. A filosofia tardia de Nietzsche se diferencia da filosofia do espírito livre num ponto essencial. A política do espírito livre não é mais o ideal de Nietzsche. O além do homem deve ser soberano. Grande política em Nietzsche significa domínio. Outra, eu já tinha lido isso. Filosofia und Politik, bem Nietzsche. E mais um. O novo iluminismo. O velho ocorria no novo sentido do rebanho democrático. Igualação de todos. O novo iluminismo quer indicar o caminho às naturezas dominadoras, em que medida a eles é permitido tudo, o que não é lícito aos outros seres do rebanho. Mais um fragmento.
O além do homem, portanto, é aquele que se opõe ao predomínio do instinto gregário, é aquele que rompe o atavismo do patrimônio instintual para afrontar a existência com instrumentos novos, jamais experimentados. Isso é maravilhoso. Afrontar a existência com instrumentos novos, jamais inventados. Ou seja, temos que criar um equipo novo, ou seja, equipamentos novos para construirmos uma cultura nova. E essa cultura começa com nos reconstruindo. Construir esses equipamentos para nos reconstruir, para com isso construirmos uma cultura nova. Instituições culturais novas que fortalecessem essa multiplicidade de luz sobre a Terra. E não uma massa comum, todo mundo pensando da mesma forma, se vestindo da mesma forma, falando da mesma forma, tendo tendo os mesmos cacoetes, as mesmas inseguranças, a mesma cancela. Nietzsche significa para Nietzsche fazer incursões no conjunto estável do instinto gregário, significa para Nietzsche animar uma luta entre os impulsos, promover a destruição das velhas idiosincrasias da percepção, orientar em sentido novo nossa capacidade representativa, buscando reestruturá-la por meio de perspectivas novas e comuns. Mais uma vez, criando equipamentos novos. Aqui ele fala de perspectivas novas e comuns, ou seja, reinventar a vida, reinventar o existir sobre a Terra. Não é, a minha vida é programada, não, desprograme. O homem é animal gregário e também o animal doente. É também o animal inventivo por excelência, enquanto inventor de possibilidades de vida absolutamente inéditas. Um fragmento do Nietzsche, consciência prática. Modificação dos caracteres, cultivar ao invés de moralizar, trabalhar influenciando diretamente o organismo, em vez de influenciar indiretamente com a educação ética. Uma outra corporeidade criará por si mesma uma outra alma e outros costumes. Invertamos, portanto, a relação. Uma outra alma. E outros costumes. Essa é a trincheira do Johnny Zero no YouTube. Inscreva-se, curta e compartilhe. Se você ficou até agora, tem 300 e tantos vídeos no playlist do YouTube da TV Zaratustra. Se quiser fazer uma maratoneira nessa página, esteja à vontade. É isso aí. Daqui a pouco voltamos, hein?